Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver e vou fazer um vídeo hoje sobre a sorte de um ladrão, né? O nome do vídeo vai ser O Ladrão e a Sorte que Ele Tem. Estou falando aqui de um país qualquer do mundo onde um ladrão virou presidente com uma situação extremamente estranha à vontade popular, que obviamente não o quer e não o queria. Tanto é que ele está enfrentando agora umas dificuldades com o Congresso, porque para o Congresso é evidente que ele não tem apoio popular e o centrão desse país, é o que domina esse país, viu que não foi atendido nas suas expectativas no tomar da cá e de quanto eles podem ganhar, né? Para eles, para apoiar um determinado governo, fazer as barbaridades que queira fazer. Porque quando o governo era bom, eles foram contra quase que o tempo todo, né? Atrapalharam o que puderam. Bom, vamos falar desse país aí, que tem um ladrão como presidente e ele dá uma sorte danada, né? O ladrão assumiu o seu primeiro mandato e ele herdou uma situação muito privilegiada, porque o presidente anterior, apesar de não ser grande coisa, né, um caráter também bastante duvidoso, ele estabilizou a moeda, ele criou a lei de responsabilidade fiscal, então não se gastava mais do que se podia, aquelas coisas desse tipo assim que fazem com que um país economicamente vá bem, vá para frente, né? Porque essa lógica comunista de o governo gastar mais do que pode arrecadar é óbvio que não dá certo. Isso não dá certo em qualquer coisa, nem na sua casa vai dar certo. Por que num país vai dar certo, né? Como Margaret Thatcher já dizia, o socialismo só funciona bem enquanto você tem dinheiro dos outros para gastar, né? Então, o que ele encontrou? Ele encontrou moeda forte, estabilizada, contas equilibradas, lei de responsabilidade fiscal e o boom das commodities, né? Onde tudo que o Brasil produzia vendia com um preço muito bom, porque o pessoal do mundo estava desesperado com as coisas que o Brasil produzia. Com isso, ele navegou uma situação muito especial, né? E o ministro da economia dele, inicialmente, o italiano, que também depois se vendeu a alma dele ao diabo, né? Fez o que um bom economista faria, que seria manter os princípios básicos da economia, as boas condutas de um bom ministro de economia, ele adotou, né? E com isso o ladrão ficou tido como um estadista, né? Na realidade ele estava dando muita sorte, ele recebeu um país equilibrado, durante 2 anos ele conseguiu fazer isso aí. Só que depois começou os escândalos, né? Escândalos de mensalão, correios, não sei o que, não sei o que, aquele monte de coisa que aconteceu nesse país aí, né? Bom, aí depois de tudo isso aí, o cara sai, deixa o país destruído na maior crise do mundo que o Brasil já teve até hoje, em toda a sua história, né? Destruiu aquela potência emergente que o Brasil estava sendo criada por uma situação anterior. E a mulher que ele escolheu, aquela anta desesperada, foi retirada do governo exatamente por não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, né, fazendo pedaladas fiscais. Ele assume de novo o país agora, depois de ter sido descondenado, numa situação bastante esquisita, né, onde os próprios ministros que aprovaram aquele procedimento anteriormente desaprovaram posteriormente para tirar o cara da cadeia para concorrer a uma eleição extremamente esquisita que ninguém entendeu até hoje, né? Bom, aí quando ele assume o país, ele encontra o país, né, em condições quase perfeitas, contas do governo controladas, sucessivos superávites fiscais, inflação baixa e caindo e controlada, receitas em alta, juros baixando, criminalidade em baixa, desemprego caindo. Quer dizer, o país estava com números maravilhosos, né? O governo arrecadava mais do que gastava já há algum tempo, uma coisa que jamais aconteceu no Brasil em qualquer época, né? Bom,
E apesar de tudo que eles fizeram contra esse cara fez um governo maravilhoso em termos de economia, respeito e patriotismo. Bom, aí agora acontece uma conjunção de fatores que contraria a lógica que acompanha qualquer governo comunista, né? A bolsa subir e o dólar cair. Mas isso não aconteceu graças aos acertos do governo, mas apesar dos erros deste governo, né? O Centrão viu que não foi atendido como queria no Toma lá da cá. Então não conseguiu mamar na teta como gostaria, né? Com tantos ministérios, tantas secretarias, tantos estatais e blá, 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 blá. Não, apesar do cara ter dobrado o número de ministérios, não ficaram satisfeitos ainda, né? E o presidente da Câmara dos Deputados está agora mais ou menos que dominando o Congresso Nacional com seu Centrão e está colocando uma certa dificuldade para esse atual presidente ladrão conseguir passar as coisas que ele queria, como não respeitar os limites de gastos do governo, né? Então, o que ele fez? Como eles estão vendo que provavelmente esse ladrão não vai cair tão rápido como eles gostariam para botar o picolé de chuchu no lugar, que seria, na realidade, o cara que manda nas outras estruturas do governo, né, no judiciário principalmente, ele começou a bloquear as propostas comunistas desse cara, que seria ter déficits fiscais autorizados pelo Congresso. Com isso, ele não correria o risco de estar cometendo algum crime, que seria o impeachment, no caso, né, por estar cometendo um crime, de gastar mais do que pode, que é a lei de responsabilidade fiscal. E com isso, os investidores, que não são bobos, né, eles perceberam a chance de ganhar mais investindo na produção. Então, com isso, quando eles saem da especulação e vão para a produção, eles tiram o dinheiro daquela remuneração segura e fácil, ou do porto seguro, que é o dólar, e compram na bolsa, que é um investimento de risco sempre, mas dá lucros maiores. E como a bolsa está teoricamente mais segura, porque provavelmente não vai haver déficit fiscal, com isso as contas do governo vão ficar normais, vão ficar dentro dos limites, o governo não vai precisar fazer canetadas para baixar juros absurdos como esse, que vão ter que subir para poder segurar a inflação que vai acontecer nesse caso. O que eles fizeram? Tiraram e botaram na bolsa, que a bolsa provavelmente subiu e vai continuar subindo. Com isso, acontece uma oferta maior de dólar no mercado e com isso, necessariamente, o dólar cai. Então, acontece, a bolsa sobe, o dólar cai. É simples, uma coisa básica simples, né? Muito bem. Com essa situação, fica parecendo que o cara fez uma coisa certa. Não, ele não fez certo, ele apenas não conseguiu passar o que ele queria, porque o Centrão também não é nada com a flor que se cheire, né? Bom, paralelamente a isso, os Estados Unidos afrouxaram a política fiscal deles, trazendo uma expectativa de enfraquecer o dólar, com o aumento da inflação e queda da produção nos Estados Unidos. Enfraquece o dólar, fica mais dólar disponível no mercado, porque lá também tem especulação, as pessoas também têm medo de perder dinheiro com dólar, né? E também, nesse mesmo momento, a China está forçando muito para que o dólar não seja mais usado nas transações comerciais internacionais. Então o dólar começa a perder importância e valor, né? Aí o que acontece? Sobra mais dólar no mercado, porque a China está uma potência hoje em dia, é uma segunda potência do mundo. Então eles conseguem impor nos seus negócios bilaterais condições em que eles usem a moeda deles como referência, né? Com isso, usa-se menos o dólar, perde importância, o pessoal vende o dólar e começa a comprar, de repente, a moeda chinesa. E aí, nesse caso, as moedas dos outros países que estão tentando manter a estabilidade fiscal, como é o caso desse país que está sendo governado pelo ladrão, porque o Centrão proibiu que se gastasse mais, elas ficam mais fortes. A moeda local fica mais forte, o que acontece? O dólar cai. O dólar cai, o pessoal fica com a moeda local mais forte, porque ele, teoricamente, não vai
investir em loucuras como enfraquecer a política fiscal do país, porque o Centrão não permitiu, que o Banco Central é independente ainda, graças a Deus, e tomara que ele não consiga mudar isso. Bom, isso é só para te explicar, se por acaso algum desses comunistas idiotas tentar te falar que ele está fazendo um governo maravilhoso, que a gente estava na expectativa errada em relação a ele, porque o dólar ia disparar e a bolsa ia despencar, e não aconteceu, não foi por causa dele, não foi. Não foi um grande governo que ele está fazendo, foi exatamente porque ele fez um péssimo governo e a expectativa dele é pior ainda, é que a coisa não foi adiante. E porque, infelizmente, a nossa política está recheada de ratos no Congresso. Congresso Nacional é uma vergonha, né? Lá, eu diria que 40% que está lá, estão lá para mamar na teta e se dar bem. Estão um pouco se lixando para o povo ou para o país. Que pena desse país que eu tenho, meu Deus do céu. Outras do ladrão, só para completar as gracinhas que esse retardado mental, esse imbecil faz, né? Ele diz que governa, que ele se diz do povo e que governa para o povo. O presidente anterior fez um decreto que proibia a compra de artigos de luxo para o Executivo Federal. E aí o ladrão revogou esse decreto e comprou um sofá popular no módico valor de R$65 mil. Uma cama simples no valor de R$42 mil. Total das compras de imóveis para o Palácio Presidencial, quase R$400 mil. Isso é uma coisa que qualquer brasileiro tem, né? Qualquer pobre do Brasil que ganha Bolsa Família faz isso a cada 4 anos, porque tem que manter a casa bonitinha, né? Aí, quando ele faz com o próprio dinheiro, eu não me incomodo, não. Agora ele está gastando dinheiro do povo. Quem está pagando agora é o povo que paga os impostos, né? Isso é uma vergonha, é uma coisa assim. Eu não tenho nem palavra, eu fico pensando como é que alguém ainda defende ou acredita nesse sujeito. Eu fico abismado, eu não vejo qualquer coisa que justifique essa adoração. O que ele fez de bom para esse povo? O que ele fez de bom para esse país? Onde que esse país melhorou? E nada com ele, nada. Com outro presidente que foi espancado do primeiro dia até o último dia do mandato dele, que teve uma dificuldade gigantesca com tudo que ele dizia era usado contra ele, tudo. A principal emissora de televisão desse país, que espancava esse cara diariamente, ela apenas recebeu dele o tratamento justo que ela recebia, a fatia merecida que ele distribuía no mercado. E não mais do que isso. Foi só isso que ele fez, mais nada. Tanto é que quando chegou na hora de renovar a concessão dessa empresa, ele renovou. Ele não perseguiu ninguém, como foi perseguido por ela. Bom, com isso, chegamos ao final do nosso vídeo e preciso pedir a vocês, por favor, eu preciso muito disso, para o canal não desaparecer, né? O YouTube dá muita importância ao número de pessoas inscritas no canal, ao número de visualizações no canal, quantas pessoas dão like, quantas pessoas comentam e partilham o conteúdo. É muito importante que vocês façam isso e que peçam às pessoas que vocês conhecem que façam isso. Se inscrevam, não custa nada, é de graça. Se não quiser ativar o sininho, não ativa, depois talvez você receba por outro caminho. Mas se quiser ativar o sininho, você recebe na mesma hora a informação de que o vídeo está no ar. Podem dar sugestões, de repente, se os vídeos que eu estou fazendo não estão tão interessantes ou vocês gostariam de abordar algum outro assunto, se eu não souber, eu vou estudar, vou tentar atender o que vocês querem ouvir. Eu tento fazer aquilo que me parece o que mais incomoda as pessoas de maneira geral, né? Eu tive uma observação no meu último vídeo que eu não deveria ler tanto e deveria comentar mais. Eu espero que esse tenha sido um pouco melhor, né? Então, muito obrigado pela atenção, um bom fim de semana para todos, não percam a esperança no Brasil, que Deus nos abençoe. Obrigado.